Bora lá, galera. Continuando aí a nossa aula de introdução, né? À linguagem de programação. Aula passada comentei com vocês com funções numéricas, desculpa. E hoje eu vou falar sobre funções alfanuméricas, tá? Então, coloquei aqui um slide de introdução para auxiliar a gente. Bora lá. Então, funções numéricas, funções utilizadas com números, funções alfanuméricas, funções que podem trabalhar com números e letras, né? Então, alfanumérica é um conjunto de caracteres. Funções alfanuméricas são utilizadas para esses caracteres. Exemplo, letras e assim vai. Vamos deixar claro algumas coisas, né? Toda vez que eu vou juntar um texto, nós chamamos de concatenar. Então, como é que eu faço a junção de um texto? Com um mais, uma adição, né? Quando eu faço uma conta, né, utilizo mais também. Qual que é a diferença? A diferença é o tipo de variável. Então, se eu pego um mais um, quanto que é? Não sei, depende. Depende do que? Qual o tipo de dado? Se for texto, eu concateno. Então, é 11. Se for numérico, eu somo, tá? A concatenação é um tipo de função alfanumérica, podemos considerar. Tá? É a única? Não, existem várias, né? E para que servem as funções alfanuméricas? Para padronizar um texto, para você procurar algum caractere diferente nesse texto ou algo assim. Tá? Exemplo, os principais. Concatenar. Então, esse cara aqui, concatenar. To upper, deixar em maiúsculo. To lower, deixar em minúsculo. Index of, eu pesquiso em uma cadeia de caractere, então numa frase, um caractere especial, que seria qual? Né? Qual vocês quiserem, um arroba, o A, o B, o C. Só que o retorno dele é a posição. Eu vou mostrar para vocês. Substring, eu quebro uma cadeia de caractere. Né? Professor, mas por que eu quero quebrar? Ah, porque você quer separar um texto de outro. Replace, troco um caractere para o outro. E trim, ele tira o espaço, tá? De uma cadeia de caractere. Então, esses são os principais. E o que vamos precisar para resolver os nossos exercícios que eu vou passar para vocês. Tá? Então, partiu programação. Então, só para a gente ter uma noção. Bora lá, então. Primeiro, vamos criar aqui um texto chamado nome. Primeiro, vou perguntar para o meu usuário esse nome. Digite seu nome. Opa. Nome. O nome precisa converter? Não, né? Por quê? Porque já é entrada de texto, então eu não converto. Vou mostrar para o meu usuário o nome digitado. Tá? Então vamos ver como é que vai ficar. Então, bem simples, né? Nome digitado, mais nome. Então o cara vem aqui. Opa! O vídeo. Ah, agora foi. O cara vem aqui. Deixa eu abrir o meu Visual Studio atrás. Aí. Agora sim. O cara vem aqui. Digita Gilmar, vai aparecer o nome digitado. Se o cara coloca Gilmar, viu que eu apresentei um monte de espaço aqui? Ele vai apresentar também. Como é que eu tiro esse espaço? Aí eu tenho uma função chamada trim que tira espaço. Bastante usada. Porque toda vez que eu vou digitar um nome de alguém, se alguém coloca espaço, no meu banco de dados ele reconhece como caractere. Tá? Então, eu posso usar um espaço como senha. Então, espaço é caractere. É comum usar o espaço. Aconselho usar espaço. Tá bom? Mas para
salvar no banco de dados o nome, eu preciso tirar esse espaço. Então, como é que eu faço para tirar espaço? Então, eu vou usar o nome, eu vou usar a mesma variável que eu declarei de entrada, só que eu vou tirar esse espaço. Nome.trim. Tirei o espaço. Agora, olha, gente, ninguém falou para mim digitado. Agora sim. Agora nome, vou colocar um S aqui. Eu estou fazendo assim, né? Para tudo ficar bem, né, alinhado no meu texto. Sem espaço, tá? Então, um nome sem espaço que eu digitei. Vamos ver como é que funciona. Espaço, Gilmar. Opa! Calma, deu alguma. Ah, calma aí. É porque na hora de apresentar, eu tenho que pular a linha. Senão ele vai ficar bagunçado. Tá? Agora vai ficar legal. Então, espaço, Gilmar. Nome que o meu usuário digitou, com espaço. Sem espaço no início e sem fim. Outro exemplo, né? É, alguns cursos, algumas faculdades, você tem uma disciplina chamada Internet das Coisas, né? Ou sistemas embarcados, dependendo do curso. Porque uma disciplina completa a outra. E você pode criar comando de voz para um dispositivo e esse dispositivo acionar um ar-condicionado, uma lâmpada ou algo do tipo, como se fosse esses dispositivos como Alexa, Google Home e assim vai. Esse dispositivo ele tem uma comparação entre texto, lógico, ele utiliza uma função, utiliza uma API, né, com um banco de dados enorme e assim, mas ele precisa tirar, limpar esse texto que você está falando. Então, como é que ele faz isso? Ele precisa tirar esse espaço. Ou quando você vai armazenar um texto, um formulário, então o cara colocou um monte de espaço ao final, você precisa tirar também, tá? Então, para tirar esse espaço do final e do início, eu utilizo essa função chamada trim, tá? Agora vamos às outras funções. Então, eu quero deixar um texto em maiúsculo. Agora já vou mudar, ó. Criar mais uma variável, nome maiúsculo. Aí eu vou pegar esse nome e vou pegar o nome, que ele já está sem espaço, porque eu substituí aquele valor inicial, e vou deixar em maiúsculo. E apresento para o meu usuário um nome maiúsculo. Vamos ver como é. Opa, não, vai dar erro, né? Aqui é nome, underline, má. Rodando. Vamos lá. Gilmar. Aí, ó. O nome digitado, nome sem espaço. Acabei nem tirando, nem colocando espaço. E o nome maiúsculo. Outro. Minúsculo. Mesmo princípio. Vou criar mais uma variável. Nome nome ponto to lower. Ó, então vamos lá. Então ele pegou, digitou o nome, apresentou na minha tela. Aí depois ele pegou o nome e tirou espaço e gravou na mesma variável. Depois, aí mostrou na tela, sem espaço. Depois, ele pegou o nome, que já está sem espaço, deixou em maiúsculo. Gravou em nome má. Mostrei nome má e o nome em minúsculo
Vou mostrar na minha tela agora. Nome minúsculo, nome mi. Aí, ó. Professor, mas para que eu vou deixar o nome minúsculo? Ó, espaço. Então tem alguns lugares. Filmar. Aqui. Ó, então, tirei o espaço, nome digitado, com espaço. Tirei o espaço, maiúsculo e minúsculo. Qual o tipo de dado que eu posso gravar em minúsculo? Um exemplo, um e-mail. No e-mail a gente grava no banco minúsculo, tá? Então, um exemplo. Nome a gente costuma gravar em maiúsculo. A gente precisa tratar esse dado antes de entrar lá no nosso banco de dados, no MySQL, no Oracle, no SQL Server, sei lá, onde vocês quiserem, tá? Então, peguei aqui, deixei maiúsculo, minúsculo, vamos ver o que falta. Ah, pesquisar no caractere, uma cadeia de caractere, um texto específico. Então vamos lá. Só que para fazer isso, vou criar uma variável chamada posse. E por que inteiro? Porque olha o que vai acontecer. Ele vai fazer isso aqui, ó. Eu vou digitar, né? Abrir o Excel. Melhor. Né? Eu vou digitar o nome, né? E esse nome ele vai entender que é o seguinte. Então ele vai colocar aqui, ó. G A P P I N D A Q no Fi. Então esse, para quem não sabe, esse é meu nome. Então, só para a gente ter uma ideia. Então, está aí. Esse aí é meu nome. O que ele faz, né? Então, eu vou colocar aqui 0. Aí ele vai continuar. Até aqui. Deixa eu colocar assim para todos. Deixa eu conseguir ver todos os números. Tá aí. Então, bom, então ó, Gilmar Ferreira de Aquino Filho. Esse é meu nome, tá? O que ele faz, esse index of? Ele vai pegar, né? Ele vai pegar, pesquisar um caractere que eu queira, então A. Então ele vai pesquisar tudo isso aqui até encontrar o A e vai me retornar a posição desse A. No nosso caso, a posição vai ser a posição 4. Se eu coloco para pesquisar o A. Se eu coloco para pesquisar o R, vai aparecer 5. E se eu coloco para pesquisar o Y? Professor, mas tem Y no teu nome? Vamos ver. Não tem Y. Quando ele não acha o caractere, ele retorna menos 1. Então vamos ver como funciona essa função. Então já peguei essa função, já criei ela aqui em cima, o número, né? Porque ele vai retornar esse valor que está aqui em cima, número inteiro. Então, posso index nome ponto index of e eu vou pesquisar o caractere. Eu falei o A. Então vamos lá. Opa, não mostrei qual é a posição, né? Então, console posição do A. Posse. Então está aí, ó. Posição do A. Pesquisei o A, index of, posição. Com o meu exemplo aqui, o A vai estar no 4. Então, tem que retornar 4. Cadê aqui meu Visual Studio? Aí, achei.
Então, uma posição baixa. Perfeito, funcionou. Professor, e o Y? Vamos lá. Pô, tem que mudar aqui para Y, né? Pesquisar o Y. Gilmar Pereira de Aquino Filho. Menos um. Ele não encontrou Y na cadeia de caracteres. Tá? É, colocar o A novamente. Só que olha como eu vou digitar. Espaço. Gilmar. Gilmar Ferreira de Aquino Filho. Vai entrar esse espaço? No nosso exemplo, não. Por quê? Porque o nome eu pedi para tirar o espaço desde o início. Agora, ele vai aparecer menos um. Por que, professor, menos um? Porque tem um A já. Porque o A que eu digitei é o A maiúsculo, não é o A minúsculo. E há uma diferença entre A maiúsculo e A minúsculo. Então, o que eu preciso? Caso eu vou pesquisar um caractere, eu tenho que pesquisar o maiúsculo ou minúsculo. Né? Há uma diferença entre os dois. Ou eu deixo meu texto maiúsculo para pesquisar, ou eu deixo minúsculo para pesquisar. Uma dica para vocês. Tá? Ah, professor, para que serve esse tipo de função, do index of? Um exemplo. Eu quero descobrir qual se o que o meu usuário digitou é um e-mail. Qual caractere tem no e-mail? O arroba. Então eu pesquiso se tem arroba. Se tem arroba, ele vai me retornar um valor maior que menos um. Porque se tiver menos um, é porque ele percorreu tudo e não trouxe o e-mail. Lógico, vocês vão precisar aprender condição para retornar, para ver se é um ou se é outro, né? Se é menos um ou se é maior que menos um. Legal. Ah, para separar o nome do sobrenome. Qual caractere ele separa o nome do sobrenome? O espaço. O espaço separa o nome do sobrenome. Tá? Então tem como a gente achar. E o espaço é diferente, né? Então, como assim? O espaço é diferente. É diferente o meu nome do seu nome, né? Então, se a gente pega um outro nome, vamos pegar aqui. Maria. Opa. Ma, a, da, si. Opa. Ó, então, o caractere, na posição 5 está o espaço. Tá? Então, depende do nome. Então, ele vai me retornar esse onde está o espaço. Caso eu coloque aqui, espaço. Vamos deixar o A, que vai ser o exemplo que eu vou fazer para vocês. Outra função, substring. Ele traz o quê? O corte de uma cadeia de caractere. Vou chamar de corte. Então, ó, corte é quem? É o nome, ponto, substring. Como é que funciona o substring? Ele vai cortar, primeiro parâmetro, corte. Então, vou colocar que está no, eu quero o caractere 4. Eu quero que ele ande 5 casas depois do 4. Então ele vai fazer isso aqui. 4. Vamos tirar a Maria daqui. Vamos deixar aqui. 4 dá 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então ele vai me retornar isso aqui. Somente isso. Então ele serve para cortar o nome. Então, um exemplo. Se eu quero pegar o nome e o sobrenome, eu vou precisar usar o substring. Agora eu vou mostrar esse corte aí que a gente fez. Nome cortado. Mais corte. Vamos ver? Então,
Gilmar Ferreira de Aquino Filho. Cadê minha planilhinha? E cadê meu executável? Tá aí. AR espaço FE. Do 4 e andou 5 casas. Tá? Problema que pode existir aqui nesse comando. Eu executar um nome que não chega a esse caractere. Então ele dá erro, tá vendo? Então tem como a gente prever isso depois para tratar esse erro. Mas a gente sabe que se vocês colocarem só o primeiro nome e mandar cortar no exemplo que eu fiz aqui, ele pode dar um erro. Então coloca o nome completo, aí não vai dar esse erro, porque ele vai cortar, né, 4 e andar 5 casas. Ficou faltando um, que é, vou chamar de essa variável de troca. Troca. Por que troca? Porque eu vou pegar o nome e trocar, replace o A pelo o E. Tá? Vou mostrar agora o nome trocado. Nome trocado. Então, meu usuário vai lá, digita passe, Gilmar Pereira de Aquino Filho. Vou dar um enter. Olha lá. Então ele pegou o nome digitado, minúsculo, maiúsculo, nome minúsculo não, nome sem espaço, maiúsculo, minúsculo, a posição do A, o corte do 4 ao quinto e andando 5 caracteres e trocando o A pelo E. Né? Se eu posso trocar mais caractere? Pode fazer um replace em cima de replace. Trocar o O pelo E. Agora vai ficar uma bagunça. Gilmar Ferreira de Aquino Filho. Aqui A e o O. Aqui no, né? Então A e O trocou pelo E. Então um exemplo aí também que a gente pode trabalhar com a troca. O que é interessante? Exemplo. Tem uma atividade que eu vou passar para vocês que é para criação de e-mail. Essa atividade você vai precisar usar até algumas funções que eu não, alfanuméricas que eu não passei. Professor, mas como que eu vou fazer uma atividade de um conteúdo que você não passou? Né? Eu passei o conceito de como trabalhar com alfanumérico e como que eu sei as outras funções alfanuméricas. Gente, o que vocês vão aprender na faculdade muitas das vezes não é o que vocês vão usar aí não, quer dizer, é o que vocês vão usar na programação quando vocês forem para a área. Mas vocês vão precisar de mais coisas. Então vocês vão precisar pesquisar, vocês precisam ser curiosos. Então, um exemplo, onde estão as outras funções alfanuméricas? Você digita uma string, né? Então, ó, nome, tudo isso aqui é função alfanumérica. Ah, mas eu não sei o que faz cada uma. Pô, trim. Olha aqui, ó. Remove todas as ocorrências à esquerda e à direita do caractere tal, esperar. Então, quer dizer, ele remove, né, ele diz ali qual é o conceito. Ah, professor, mas eu não entendi o que está escrito ali, que está muito técnico. Então, Google, pô, é isso mesmo? Então, exemplo, outro, index of. Olha quantos index of tem, né? Então, tem outras funções, muitas funções numéricas também, tá, pessoal? Não falei do outro vídeo, mas numérica tem um monte alfanumérica, e aí isso vai contribuir bastante aí
no vídeo. No slide que eu passei em aula, tem um link, aparece as funções alfanuméricas, né, e numéricas. Então você procura lá no site da Microsoft, vai ter um monte lá de exemplo. Tá bom? Então, com isso você já consegue fazer a atividade da aula de funções alfanuméricas. Tá bom, pessoal? Então, espero que o vídeo ajude vocês a desenvolverem as atividades. Abraço e até mais.